Que bom que você chegou até aqui. Pra gente vincular E orquestrar mesmo. Eu coloco lá meu prompt. Desafio nosso, como uma empresa de produto, é evoluir o produto em tempo integral, né? O que a gente faz todo dia é fazer o produto mudar para atender as necessidades dos nossos clientes, né? A gente segue a linha de ouvir o cliente e para isso a gente precisa ter gente boa ajudando a gente a fazer o produto crescer. Então, estou aqui hoje com o Rodrigão, nosso diretor de produtos, né? O homem por trás do Zuri, né? Para quem eu passei o chapéu, eu criei o Zuri há muito tempo atrás e você sabe que é entregar o filho para alguém criar, né? Então, tá sendo muito bem criado. Estamos aqui com o Rodrigão. Fala, Rodrigão. Eu sou chato, né? Começou sem peso. Sem peso nenhum. Eu te dei uma tarefa fácil, assumi o que eu fazia, entendeu? Mas, ó, vou dizer que tá mais fácil porque o produto já é muito bem feito, já tem 20 e tantos anos de história. Cara, é seguir um trabalho pro mundo geek, quem tá vendo a gente, se for uma pessoa mais técnica, cara, é como se fosse o Star Wars, o Dave Filoni seguindo a Só não sequência fazer o que dos a Kathleen trabalhos. Kennedy fez, né? Então é seguir a boa saga do Star Wars e com um bom trabalho, sem Isso deslizes. aí, já que é pra falar de Papo Geek, nós vamos longe com essa história. Dá pra trocar o logo e colocar Papo Geek, né? Enfim. Mas o produto ele já é muito robusto, já atende muitos clientes gigantescos há muitos anos. Então o produto por si só ele é um bom filho a ser cuidado. Não é que você me deu um filho problemático e desafiador. É um filho muito bem criado e eu tô seguindo com ele da adolescência para frente. Mais da adolescência, né? Já é um jovem adulto, já o Zuri. E o mercado vem exigindo novas coisas, né? Pois é, agora, então, que você pegou um desafio legal, que é justamente essa quebra com a introdução do IA, com a hiperautomação, né? E o conceito de Bolt, né? Que agora todo mundo fala do Bolt, ou tá falando, vai falar, né? Mas... Muita gente lá fora fala de Bolt, então, mas aqui no Brasil, aqui você não escuta tanto, pouca né? gente fala, e essa é uma missão que a gente tem aqui na Zuri, de conseguir educar, com toda a modéstia, obviamente, mas educar o mercado do que de fato é Bolt. Para começar, né? Então, a gente tem várias... O mercado de tecnologia, o mercado em geral adora sopa de letrinha, adora termos de suas maiores variedades. Pra fazer hype, né? Tem muito hype na história, de fato. Mas o que acontece? Tem realmente um movimento que está acontecendo, e isso a gente vê lá fora, principalmente vindo agora para o Brasil, que é uma evolução natural das plataformas de automação, né? Então, você trabalha com workflow eu vou falar millennials, você trabalha com workflow um pouco menos, né? há muito tempo. O workflow existe há muito tempo, a automação existe há muito tempo, IA existe há muito tempo, mas o que acontece é que o nível da tecnologia ela permite agora uma orquestração muito maior e uma automação cada vez mais refinada. Eu né? acho que passa por uma maturação da tecnologia, né? Porque é a velha história. Quando você tem uma coisa que está criando ou crescendo, eu estava falando, por exemplo, IA em 93, 94, que eu trabalhava com isso. A matemática é a mesma, porque a matemática não mudou, as fórmulas, os algoritmos. É óbvio que o algoritmo evoluiu também, mas estou dizendo assim, o basicão lá, o 1 e o 0, é a mesma coisa. Só que você não tinha poder computacional, você não tinha poder de armazenamento para armazenar tanto dado, para poder treinar uma IA decentemente. Então, assim, os resultados eram pífios. A rede generativa há 30 anos atrás não servia para fazer aquelas simulações matemáticas, o pessoal usava muito em faculdade e tal, que era para quem a gente vendia. Sim. Porque você não tinha poder para fazer isso. Então não era nem a questão do conhecimento, a questão é do poder da ferramenta mesmo. A ferramenta não era adequada. Em si, né? E eu acho que agora as ferramentas estão mais... E óbvio, daqui a 30 anos... Provavelmente eu não estarei na Zuri, né? Estarei por aqui, mas não na Zuri mais, porque por isso que eu tô passando o bastão. Sim. Mas você ainda vai viver talvez mais uma dessa, né? Que vai saber o que vai acontecer, né? Que vai vir
pode ser uma tecnologia requentada, né? Só que com um novo poder de abrangência, de execução, né? Com Sim. novas oportunidades, ou pode ser uma coisa completamente nova que a gente também não sabe o que que é. Exatamente. Né? Mas aí que surge o desafio, né? Com a tecnologia, a rapidez que tá. E aí, para o CIO que estiver assistindo, o gerente de TI, as lideranças de TI, cara, tá difícil. É um baita desafio. É muito legal esse momento, porque é um momento que, de fato, as pessoas que estavam vendo a IA engatinhando, a automação, agora são coisas fantásticas que você se surpreende a cada minuto, né? Nem a cada dia, a cada segundo. Mas com isso vem um desafio gigantesco, né? Para o mundo pessoa física, é muito mais fácil você ir usando um chat GPT aqui, o Claude ali, Sem o tanto Manus. compromisso, eu acho, né? Exato, Você exato. não tem que ter uma preocupação tão grande. Talvez você tenha uma preocupação com os seus dados pessoais, mas você não tem uma. Porque uma coisa é você ser responsável pelos seus dados, a outra coisa é você ser responsável por dados de milhões de clientes. Exatamente. Né? Você pega um Exatamente. banco. Né? Pô, tu vai começar a botar dado de cliente para fazer análise de crédito. Putz, meu, isso tem que ter um monte de proteção, um monte de cuidados. Você tem LGPD que rege isso e que é dura, né? Se você falhar, a coisa pega, o Desanda. bicho pega, desanda. Então, assim, esse monte de cuidado é uma responsabilidade que aí é realmente a dor de cabeça do gestor de TI Exato. hoje, né? E é aí que a gente tá, de fato, E ao mesmo aprendendo tempo você produto. tem uma puta pressão, porque se vende essa história. Não, AI é rápido, AI é fácil, faço tudo, entrego em 2 dias. Tem aquele termo novo agora que é o cara que faz muita coisa na empresa lá, o High Impact Person, Sim, sim. que é o cara que chega lá e sozinho faz e acontece. Pô, tudo bem, cara, mas tem a página 2, né? Você precisa ter um monte de outras preocupações. Que é óbvio, não, esses caras que são realmente high impact, eles têm essas preocupações. São pessoas que sabem manusear muito, né? E eu acho que aí é que vem a história do... Por isso que o Bolt até a gente adotou, que a gente não costuma... Eu sou o cara mais pentelho com esse negócio de ficar adotando acrônimos que eu não gosto, mas faz sentido, né? Mas é uma coisa que faz sentido, que ele junta, né? Ele sintetiza a evolução tecnológica, a evolução de todas as interfaces que você tem, enfim, das disciplinas envolvidas, e realmente significa alguma coisa que vai ajudar. Então eu acho que aí a gente indo no caminho do Bolt é uma coisa legal. E só para deixar registrado o que é Bolt, né? De fato, Bolt é Business Orchestration and Automation Technologies. É um nome bonito, de fato. Bolt é muito legal, né? Do termo Bolt. Mas o que ele diz, ele já remete, de fato, a essa evolução tecnológica. Ele vem de uma maturidade gigantesca criada de um mercado já de décadas de, por exemplo, Workflow, BPMS, RPA, todas as outras siglas que foram dadas para esses outros 3 caras, mas junto com isso as plataformas de integração, então iPaaS, né, Integration Platform as a Service, O AI. o próprio AI, né, enfim, a história da hiperautomação, que até os últimos anos foi muito falado, então tudo isso caminhou para chegar no Bolt. E agora o Bolt, ele tende a dizer que uma empresa ela precisa se preocupar em encontrar cada vez mais uma plataforma que atenda um conjunto de necessidades que antes você resolvia com uma ferramenta aqui, uma ferramenta ali, e que é um baita desafio para o cara de TI, para o CIO, para o gerente de TI, diretor, até governar todas essas ferramentas, né? Então, para fazer um RPA, eu tenho uma solução, para fazer a integração entre sistemas, eu tenho outra solução, para integrar tudo isso, como eu faço? Então entra muito a questão da orquestração de fato, né? Então o Zuri, ele trafegou por muito tempo por todas essas sopas de letrinhas e a gente foi amadurecendo, né? Por muitos anos, de fato, a entregar valor de todas essas sopas de letrinhas. E agora, junto com a necessidade de mercado, porque Bolt não surge porque um instituto, que quem deu esse nome justamente vale a referência que é o Gartner. Gartner
consultoria mega conhecida no mercado, referência para todas as pessoas de tecnologia, e eles não tiram da cabeça deles. Eles tiram de fato porque é uma necessidade de mercado. É a nossa filosofia de olhar para aquilo que o cliente precisa no final do dia. Então não é por um hype só de uma sopa de letrinha, é muito pelo que o cliente precisa de fato na ponta, e quem está escutando esse cliente é o Gartner, e eles colocam isso como referência. É porque é a dor real, né? É o que a gente vê, assim, daquilo que a gente já falou algumas vezes, que é de estar perto, de estar junto. Então, assim, você está conversando com o nosso cliente, né? Você vê onde é que está pegando o calo, quais são as ansiedades que ele tem, né? E a gente está tentando dar uma endereçada nisso, né? É isso. E com isso vamos evoluindo o produto para ajudar com mais essa... E para isso estou empolgado, hein? Porque o produto vem com bastante novidade, Tá né? A ficando gente já vai bacana, para a né? 10ª versão do produto. E justamente a própria categoria, o Bolt, mas saindo até do Bolt, mas dor de mercado de fato, saindo da sopa de letrinhas aqui. Voltando para o que a gente estava dizendo, a IA tá um momento fantástico. Quem tiver empolgado e trabalha com tecnologia não está empolgado, tá esquisito, tá no mercado errado. Mas ao mesmo tempo tem um desafio gigantesco aqui para quem é de tecnologia, empresas de fato, porque você tem que fazer um negócio de forma governada. Principalmente o mercado financeiro, que a gente atua muito, atende muito cliente do mercado financeiro, as gigantes do financeiro do Brasil, quiçá América Latina, né, e mundo, elas são altamente reguladas. E a gente cada vez mais precisa, obviamente, adequar o uso da tecnologia seguindo os guardrails ali pré-definidos, pré-determinados das operações que eles precisam atender. E quais as principais dores que a gente vem encontrando, que aí surge de fato o que a gente está solucionando com a nova versão da plataforma? O primeiro deles é ter formas mais rápidas de fazer aquilo que já era feito. Então, por exemplo, o Zuri, ele cria, você consegue criar, sabe mais que ninguém, mas para a nossa audiência, com o Zuri você já criava muito mais rápido soluções, porque com o conceito de arrasta e solta, você vai lá e desenha o seu processo, que é a sua lógica por trás da sua solução. Então você desenha o seu workflow arrastando e soltando. Mas hoje, com o poder da inteligência artificial, e principalmente dentro desse guarda-chuva da IA generativa, que cria coisas de fato, há uma expectativa gigantesca de se criar soluções em segundos, em minutos, ou soluções que seriam em meses para horas, mas de uma forma controlada, governada. Então, uma das grandes mudanças que a gente vai fazer no produto agora e está lançando é a criação das soluções e dos seus componentes, né, com AI. Então, o que antes você só arrastava e soltava, e de novo já é um baita avanço, né, frente a desenvolvimento que você tem que fazer ali na unha. Agora você vai conversar com o chat e falar, cara, eu preciso de um processo de constituição de fundos seguindo as normas da CVM 175 com esse passo obrigatório, por exemplo. E o Zuri vai desenhar esse processo para você. Cara, isso é incrível. Você até me lembrou uma coisa que tá no nosso core, né? Que tá no nosso DNA, que foi por que a gente criou o Zuri do jeito que o Zuri é. Né? Tudo bem, a gente criou o Zuri para atender uma demanda de mercado, chovendo molhado, a gente via que tinha um gap, mas por que ele é do jeito que é? Eu trabalho com processo há muito tempo, né? E a implantação de processo, ela passa por um monte de frustração. E uma delas é porque você demora para documentar o processo, demora para entender o processo. Aí na hora que o processo está pronto, já está na hora dele mudar, porque os processos tem que mudar o tempo todo. A empresa é um organismo vivo, ela muda processo. Seja porque é um mercado regulado e veio uma regulação nova, seja porque você vai atacar um tipo de cliente novo, seja porque você está lançando um produto novo. Só se a gente vê o que a gente já mudou nos nossos processos internamente ao longo desses 30 anos. Então assim... E quando você tem um modelo engessado, um modelo antigo, vamos dizer assim, de pegar a especificação, documentar... na hora que você tá com tudo pronto, você tá obsoleto. É verdade. E aí você quer mudar, aí você até... mas você monta lá um monte de gente e tal. Aí você quer mudar, aí você começa a mudar, aí você já tá obsoleto de novo. Então você tá sempre correndo atrás do rabo, né? E aí, por que a gente fez o Zuri fácil? Que agora é onde a gente está chegando com o AI, mais fácil ainda. Porque a ideia era exatamente essa.
era você dar a possibilidade de quem está no negócio, sofrendo dia a dia, conseguir trabalhar com a solução da forma mais rápida possível. Assim, muitas vezes ele mesmo consegue fazer alterações no processo, do tipo, olha, isso aqui tem um passo a mais, tem uma alteração aqui, o formulário tem que ter um campo a mais. Não precisa envolver toda uma equipe de TI. Só que aí vem um outro problema, porque se você deixa a coisa solta, que é um dos riscos de IA hoje, que eu sei que é uma dor de cabeça para os CIOs das empresas. IA é fácil, você cria. Mas até que ponto você está abrindo uma brecha de segurança? Até que ponto você está criando um problema de compliance? Até que ponto você está criando um buraco que você vai se enfiar ali e não vai conseguir sair? Então você precisa ter controle e governança sobre o que está acontecendo. Né? E isso é o que o Zuri tenta mesclar a vida toda, que faz bem, porque por isso que a gente está aqui há tanto tempo. Porque a gente mescla essa facilidade de uso, de poder dar poder, né, pro citizen developer, que é uma pessoa que tem que ter bom senso, obviamente, tem que ter uma noção de como fazer, mas não precisa ser um dev, mas ele consegue fazer a solução dele, e principalmente até quando a solução está pronta, fazer adaptações que ele precisa para testar um novo tipo de venda, para testar um novo tipo de produto, para ir regulando. Tem aquele caso de um cliente nosso que foi fazer um sistema na forma tradicional, TI pediu para ele 12 meses. Você vê que a gente não mentiu porque falamos junto. 12 meses, a gente fez em 3 semanas, tinha o primeiro protótipo para ele testar. E era um produto que ele ia testar no mercado. Aí ele jogou esse produto e ele ficou 3 meses ajustando o produto, mudando, coloca isso, tira aquilo, oferece desse jeito, oferece desse jeito. Então assim, mas no fim, em 6 meses, ele já tinha milhões de usuários para esse produto que ele lançou, que ele ainda ia estar especificando para TI se ele fosse pelo método tradicional. De ganhar, né? Entendeu? Só que ele fez tudo isso com segurança, com governança, você tem rastreabilidade de tudo, você sabe de onde veio, para onde vai, sabe por que uma decisão foi tomada, sabe por que uma aprovação foi feita. Você tem todo o rastreamento. Isso é o BPM, o sistema de workflow e tal, que a gente faz. É um gancho ótimo que você puxou, que já tinha rastreabilidade de tudo, com as pessoas e o próprio Zuri tomando, fazendo as automações ali. Agora, e é uma nova funcionalidade, a gente vai passar a orquestrar agentes de IA. E agentes de IA, a única diferença, entre aspas aqui, mas a única diferença dele para um ser humano é que ele trabalha 24/7 e está lá disponível, né, o tempo todo. Só que ele toma decisões. E decisões em mercados regulados, né, com informações às vezes sigilosas, é o que você está dizendo. Isso precisa estar traqueado, você precisa ter isso rastreado de alguma forma, mostrando de fato qual informação, inclusive, foi utilizada para aquele agente de IA, naquele contexto, naquele momento, tomar aquela decisão. Então, uma dor que está acontecendo muito, principalmente com o boom da AI, e tem um novo termo, inclusive, já existia a Shadow IT, que é onde as áreas de negócio vão se resolvendo e vão construindo coisa sem muitos guardrails e com alto risco, né, de criação de soluções. Agora tem um novo termo que é o Shadow AI. Então, assim, muita gente de TI tá com o cabelo em pé de fato, porque realmente vem sendo muito... A IA, ela ajuda muito. Ninguém quer frear de fato a inovação. E eu sou um diretor de produtos e inovação. Não queremos frear a inovação, mas a gente precisa entender o contexto de fato de onde ela tá, para que a gente, ao invés de colocar freio, só coloca um capacete e segue. Vai lá, entendeu? Vai de capacete, mas acelera 330 por hora se quiser, pode seguir. Então, a gente vai passar a orquestrar agentes de IA, inclusive, que é um diferencial versus a ter agentes cá e lá, que diferentes áreas de negócio usam em diferentes IAs, né, em IAs generalizando, mas em diferentes modelos, em LLMs diferentes, em providers, né, provedores de IA diferentes, e a IA sem saber, inclusive, quem são esses caras que as áreas de negócio estão contratando. Às vezes está no CPF, né, o cara contratando e usando para fazer o trabalho dele, e aí já se foi informações sigilosas. Então, o que a gente vem identificando que dá para ajudar muito as áreas de tecnologia é em fornecer, sim, não frear a área de negócio, mas fornecer os providers homologados. Então, se você vai ter o seu modelo lá com zero retenção, por exemplo, de informações, os modelos ideais, inclusive, para os casos de uso específicos.
E isso não vem só também no teor de segurança, porque parece que é sempre só segurança de exposição de dados, isso é muito importante, mas financeiro, inclusive. A gente vê empresas gigantescas, inclusive, não vou falar o nome, mas uma empresa gigantesca do mercado de transportes ali, de plataforma de transporte, que gastou todo o orçamento dela em IA em 4 meses, o orçamento para o ano todo. Então, as áreas de tecnologia, elas precisam ter a observabilidade, de fato, na mão, governança do que está sendo usado, para que está sendo usado. Então, no Zuri, além de orquestrar os agentes de IA, o que a gente vai passar a fazer também é dar esse monitoramento nos diferentes momentos do processo, eu vou usar um agente de IA, mas com qual provedor homologado? Inclusive podendo trocar, porque às vezes eu vou fazer uma análise de extrato bancário. Tem um modelo que hoje, dia X de mês tal do ano tal, é incrivelmente rico para fazer esse caso de uso. E ele é excepcional, então eu vou usar ele. Coloco lá meu prompt, minhas entradas esperadas do agente, minhas saídas. Para hoje ele é incrível, mas amanhã, e é o que está acontecendo, e é amanhã literalmente, amanhã sai um novo modelo. Incrível, nossa, agora esse é Aí o governo americano proíbe o modelo. Aí proíbe o modelo. E vai ficando louco. Só que se você faz isso fora de uma plataforma, que é o que vem acontecendo, é muito difícil de você dar governança nisso, é muito difícil de você conseguir fechar a torneira em termos financeiros, né, quando precisa, usar um modelo adequado que custa menos e que atenderia a solução, né? E mesmo trocar o modelo, você fez uma solução toda sentada em cima de um modelo. Putz, vou trocar o modelo. Ah, é rápido, mas você vai ter todo um trabalho de refazer, retestar. Às vezes testar, a gente vê isso muito no Zuri, né? Às vezes testar a solução é mais complicado do que fazer. Porque o teste, assim, você tá num... a gente trabalha muito para banco, para financeira. Você não pode errar. Porque o banco, o negócio dele é credibilidade. Ele não pode sumir o dinheiro por 15 minutos da minha conta. Eu tiro o meu dinheiro do banco. Pô, sumiu 15 minutos e sumir por um mês, né, meu? Não, é isso, é isso. Eu lembro que teve uma vez que eu estava conversando com o diretor do banco, ele falou, o problema nosso é assim, a gente não pode dar uma erradinha, porque uma erradinha pode comprometer um percentual enorme da minha carteira. Porque o banco vende credibilidade. Você bota o seu dinheiro lá, seja numa aplicação, seja na conta corrente, seja na poupança, mas você bota e você quer que ele fique lá. Assim, eu coloquei num cofre que ninguém vai tirar, só eu. Se você sente que tem alguém que tá passando a mão no seu dinheiro ali, você vai, vou tirar, tá meio suspeito isso aqui. Então, assim, isso é um problema, né? Então, testar, muitas vezes, é complicadíssimo. E como que você testa um negócio que você não sabe como foi feito direito? Né? Ou que você tem que fazer de hoje para amanhã um negócio. Então, assim, por isso que o AI é bom, bacana, também totalmente a favor, só que você tem que saber dosar o que você está fazendo e como você está fazendo e o que está saindo lá de lá. Né? A gente usa muito AI, por exemplo, no desenvolvimento do Zuri, só que todo o código é revisado. Né? Tem alguém que vai olhar e falar assim, deixa eu ver se isso aqui não está quebrando alguma coisa. Por quê? Porque aí eu vou e mando para uma gestora de fundo. Aí dá um problema na gestão de um fundo, as multas pesadíssimas, entendeu? Você tem compliance, nossa, isso aí eu não posso, do mesmo jeito que a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente solta, que foi feito com IA, qualquer gestor de TI tem que ter a mesma responsabilidade. E isso é uma baita dor de cabeça. A gente vive isso todo dia. Super. Né? Então, compadecemos da dor. Né? Não, é isso. E é legal porque é um lugar de fala. Né? É um lugar de fala. Exatamente, estamos ali. Exatamente. Estamos ali. Você comentou um ponto importante que, inclusive, assim, um dos benefícios de você ter uma plataforma como o Zuri, de 20 e tantos anos já com uma robustez gigantesca, já automatizando o processo, orquestrando processos de fato, orquestrando sistemas. Se você tem casos em que você vai conseguir liberar a IA para tomar a decisão sozinha, lindo, maravilhoso. Mas se você precisa do humano no loop, né, o human in the loop, facilmente você já está dentro de um processo de fato. Esse é o lado bonito da coisa. Então, com diferentes contextos vindo ali do processo, um fluxo de análise de crédito, por exemplo, você pode dizer até onde a IA pode ir. Né? Isso que é bacana. Você não está com a IA isolada. Alçadas, toma a decisão por aqui, mas acolá passa para um humano tal, revisar e tudo mais, porque não adianta o tal do...
para automação isso já vale, né? A gente sempre brinca e fala com muita transparência para os clientes quando a gente vai dar soluções para chegar nos resultados de negócio deles, dizendo que não adianta você pegar um processo errado e só automatizar ele, e você só vai fazer o errado 10 vezes mais rápido. E vai fazer. Vamos dizer que você tem um processo que te dá prejuízo. Só que ele roda uma vez por dia. Aí você Só faz esse vai negócio dar rodar em mais 10 segundos, você vai ter 1000 vezes mais prejuízo no final do mês, entendeu? Exatamente. Automatizar algo ruim é péssimo, né? Exato. Óbvio que a gente consegue colocar uma automação muito rápida para poder começar a medir para fazer Pra a ajustar. melhora necessária, Sim. claro. Mas não pode estar completamente quebrado. Isso vale para o IA também. A IA, você vai colocar um agente de IA ali, às vezes você quer começar de fato validando, entendendo até onde ele pode ir. E claro, sempre pensando, de novo, a história de não frear o carro de fato. Coloca o capacete ali. Mas pensando de ir no máximo da eficiência possível com a segurança que o seu negócio precisa, o seu negócio demanda e no molecular da coisa, que aquele caso de uso específico precisa. Vai ter caso que você pode colocar desde o início, né, a IA para tomar decisões e já sair acelerando, construindo coisas. Mas tem casos que você pode começar a ir treinando e entendendo Não, se e tá outra ok. vantagem, que o pessoal, essa vai para quem já tem Zuri, tem clientes nossos que tem 10 anos, tem 15 anos que usam Sim. Zuri. Então, para você que não tem ainda, não é tarde, mas para quem já tá lá, assim, um dos problemas de treinar a IA é a qualidade do dado. Perfeito. É você taguear o dado. Tipo, você citou análise de crédito, por exemplo. Imagina que tem clientes nossos que já estão fazendo análise de crédito faz, 10 anos, usando o Zuri. Esse cara sabe o que é um crédito bom e um crédito ruim, e ele tem todo o histórico de dado, de por que ele dá, qual foi a condição que ele foi dado, como que o cliente estava quando ele tomou o crédito, como que ele evoluiu. Você tem isso no Zuri. Essa informação está lá qualificada. Então você consegue treinar uma IA para tomar a decisão sozinha, mas em cima da sua realidade. Você não vai pegar jogar pro universo para ele te devolver e falar que aquele crédito é bom ou não, porque você não sabe de onde veio. Entendeu? Você tá comendo a salsicha, mas você não vê de onde que veio, de onde que veio a carne, entendeu? É qualquer coisa. É diferente você pegar, eu tenho a minha fazendinha, fui lá, matei a vaquinha, eu sei que é limpinha, peguei aquele lombo bom, misturei e tal, fiz uma salsicha que eu sei que é top, entendeu? A outra você vai lá no mercado, pega uma salsicha da prateleira e sabe-se lá o que tem ali dentro, né? Todo mundo fala que quem vê como que a salsicha é feita não come, né? Só dia se vocês quiserem ser nosso cliente, a gente aceita também, mas... Mas a verdade é essa. Então, assim, com IA é isso é um desafio, né? O treinamento para você fazer os seus agentes depende da qualidade do dado que você tem. E o Zuri até como fonte de dados para fazer esse treinamento ajuda pra caramba, porque tá super qualificado, você sabe o que é o dado, você sabe pra onde foi, você sabe o que você aprovou, você sabe o que você não aprovou, você sabe o que você aprovou e deu certo, e o cara pagou, por exemplo, na análise de crédito, né? Mesma coisa pra gestão de fundos, mesma coisa pra know your client, o customer, né? E por aí vai, pra onboarding. Isso né? mostra, assim, não é porque a gente está no último nível de maturidade, agora com o hype de AI e o nível que a automação chegou é fantástico. Mas não é por isso que a gente vai esquecer do arroz com feijão. Não adianta realmente eu pegar um processo que hoje rola em e-mail, planilha, então a TI está atendendo uma área de operação que tem seus processos críticos, né, da operação. E digo mais, até da cadeia de valor completa ali, de ponta a ponta do cliente e do nosso cliente, né? Inclusive, não adianta eu ter a maioria dos processos são críticos ali rolando ainda de forma, assim, no primeiro degrau da maturidade de automação de fato. Então, hoje dá para evoluir muito mais rápido, essa é a diferença do degrau. A gente consegue chegar num resultado de negócio muito mais rápido, né? Numa maturidade, entregar, a gente vê isso nos nossos clientes. Nossos clientes poderiam dar aula, de fato, de maturidade de nível de tecnologia, de automação que eles chegaram nos processos críticos que eles têm. Mas isso é importante, ter os dados estruturados, porque você tratar o dado não estruturado, óbvio, você consegue hoje, mas seria muito mais fácil, abre muito mais portas ali para você trabalhar com processos já automatizados de ponta a ponta, sabendo exatamente de quais sistemas vêm, com as APIs adequadas, e as múltiplas formas, né, de se orquestrar hoje, mas
Isso é importante dizer, porque há muito hype de fato, é importante usar e a gente vai para esse caminho e a gente quer que o cliente chegue lá. E a gente ajuda, isso que é bacana, a gente não oferece a plataforma só. Tem, Uhum. de fato, aonde está o diferencial é a proximidade com o cliente de fazer ele chegar nesse nível de maturidade. Porque o cliente cresce, a gente cresce, né? A gente já quadruplicou nos últimos anos, quer quadruplicar, mas com um nível de maturidade que o cliente vai crescer de fato e vai ter os seus resultados. É, com isso, a gente vai pegando o nosso propósito de fato, que é eliminar burocracias. Cara, com esse ferramental, essas caixinhas de ferramenta que a gente tem agora, tá ficando fácil. Para Uhum. eliminar as burocracias desnecessárias vão perder de lavada agora, porque tá muito mais fácil de fato fazer. E é para ir, assim, conectando o assunto todo, é para aí que o Zuri tá indo. A Zuri já mega robusto, plataforma, como eu disse, já atendendo múltiplos clientes, principalmente no mercado financeiro, que é um mercado é, complexo de fato de ser atendido, dadas as regulações e tudo mais. E a gente está avançando para esse caminho de fato o que mais? O que É. mais a gente consegue Eu acho oferecer um mais baita fator rápido de ainda? sucesso você conseguir progredir e evoluir num mercado tão difícil quanto é desenvolver sistema É, para financeiro. Porque assim, é o que você falou, ele é super regulado, super controlado e tem muita responsabilidade envolvida na entrega, né? é Se isso. você entrega ruim, meu. é- Mas é isso, Filone, estamos em boas mãos, né? Fico feliz, fico feliz. Vejo que Padawan está indo muito bem, né? Tem muita novidade para gente, tem essas que eu comentei, mas assim, com o poder da IA, inclusive, a gente vai entregar cada vez mais funcionalidades que não são penduricalhos, isso que é legal. A gente não faz um negócio só porque é legal, que tá lá, nossa, que legal ver um processo criado com IA. Eu quero saber, eu quero ver o CIO, o gerente de TI, o cara que está com aquele backlog gigantesco, fazendo 10 vezes mais rápido, entregando do jeito que a gente entrega funcionalidades agora cada vez mais rápido. Eu quero ver, de fato, o CIO conseguindo cada vez mais estar na mesa ali com o negócio, atendendo ele de forma rápida. Que casos como esse de passar uma estimativa de 12 meses para atender uma necessidade de negócio, ela seja reduzida assim infinitamente. Já reduzia, Uhum, agora cada vez mais. Então não tem penduricalho. A uhum. ideia é fazer justamente, meu, aquilo que vai gerar valor, de fato, vai estar no produto com a sua história por trás. E, assim, tem muita coisa. A gente vai cada vez mais ter inteligência artificial falando com os próprios dados, gerando relatórios de forma automática. Isso já é spoiler, de fato, do que vem por aí. Mas a gente, de fato, está olhando com muito carinho com a questão de IA para evoluir o que já era bom, já era excelente, vai Uhum. ficar Eu acho que esse mais caminho de ainda. você ter, que é uma coisa que a gente já notou até no histórico de cliente nosso, que é a parte de gerir o processo. Porque uma coisa é você ter o processo, que já é excelente. Eu Perfeito. tenho o processo, então eu tenho rastreabilidade, eu tenho visibilidade sobre o que está acontecendo, eu tenho consistência no que está acontecendo, Sim. né? Tem controle sobre tudo. Mas, infelizmente, muitas vezes você não tem tempo de ficar acompanhando, de gerir o processo mesmo, de olhar e falar, ó, tem um gargalo aqui, isso aqui dá para melhorar. Geralmente essas melhorias vêm, até você vê onde, porque quando você desenha o processo e automatiza, você vê onde é que estão os gargalos, você começa a agir, mas não é uma disciplina que muitas vezes o usuário nosso tem, de ter alguém olhando aquilo o tempo todo. Alguns têm, tá? Não tô falando de Sim. todos, mas muitos não têm. Até por causa da correria do dia a dia. Tem centenas de processos rodando. Tem cliente nosso com 100, 150 processos rodando. Para uma pessoa é impossível você ficar olhando. Olha, esse aqui, olha, isso aqui tá atrasado. Essa pessoa, tudo que cai na mão dela atrasa. Por que será? Será que ela tá sobrecarregada? Será que ela tá fazendo 20 papéis e putz, tinha que dividir com alguém? Então, essa gestão sobre o processo, né, sobre o andamento do processo, ainda não é tão comum, aqui no Brasil principalmente, né? E isso IA vai ajudar pra caramba, porque ela vai Muito. só te gerar os bullet points lá, né? Então ela fala, olha isso aqui que tá... Ele já vai te dar onde é que estão as dores, entendeu? Ele vai falar, ó, problemas aqui, resolve aqui, resolve ali. Putz, isso é top. É isso. Estamos indo por um caminho bem Estamos indo num legal. caminho legal. Boa, Tamo animado e boa. o principal é os clientes estão muito animados
e vamos ajudar muita gente no mercado. É isso, Rodrigão. Obrigado pelo papo, Valeu. cara. Pô, Eu que sensacional. agradeço. Obrigado Tá pela em boas confiança. mãos o produto. Obrigado. Valeu.